Estamos de volta com o último bloco e no intervalo aqui eu já estava falando para o doutor já para a gente marcar uma outra vez para ele poder dar continuidade aí ao programa. E no final do bloco eu fiz a seguinte pergunta para ele sobre o Pilates. Se é bom para artrose, como que é, se as pessoas podem ou não fazer. E ele vai estar falando um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, Darmina. A fisioterapia ela faz parte do tratamento das dores articulares, das doenças degenerativas, né? E o Pilates, ele faz muito bem. O Pilates, na verdade, ele faz o alongamento e fortalecimento da musculatura e dos tendões. Então, ele melhora a mobilidade articular, melhora os movimentos do paciente, estimula a lubrificação das articulações e isso, consequentemente, diminui o processo inflamatório e causa um alívio das dores. Fábio, só para, antes de fazer a pergunta, ressaltar que o questionamento sobre a vitamina D foi de uma telespectadora, a Dalgisa, né, que perguntou sobre a vitamina D. Mas sobre artrose, é cirúrgico o tratamento, é só medicamentoso, ou existe a possibilidade de tratamento cirúrgico nessa patologia, nesse transtorno articular? Certo. Marcos, só explicando um pouquinho, artrose, existe uma classificação para artrose e existe também uma evolução da artrose para um processo de o que a gente chama de osteoartrose, que é quando você tem uma lesão já mais avançada da cartilagem e já tem uma deformidade bastante intensa dessa cartilagem e você tem um comprometimento ósseo daquela extremidade do osso. Então, essa osteoartrose, ela tem, em algumas situações, alguns casos mais avançados, tem indicação de tratamento cirúrgico, sim. O tratamento cirúrgico são as artroplastias, né? São as próteses. Comumente, a gente vê as próteses de joelho e de quadril. Essas próteses, ela é a retirada, na verdade, da parte estragada do osso. Essa parte estragada ela é retirada e é substituída a extremidade do osso por uma prótese, por um material que hoje existem as próteses de metálica, existem as próteses de outros materiais também, de polietileno, de porcelana, e o paciente retoma a função da articulação de uma forma normal, tá? Sem dor. Permite ele movimentar a articulação e retomar as atividades dele. Doutor, existe alguma alimentação para controlar, para prevenir ou para melhorar a artrose? Sim, Darmina. Existem algumas alimentações, alguns tipos de alimentos que são mais indicados, né? Como abacaxi, a banana, tá? O abacate, o pimentão, a couve-flor, o brócolis. São alimentos, a gente recomenda alimentos que sejam ricos em vitaminas A, vitamina B, vitamina C, vitamina K e sejam ricos também em ácidos gráficos, ômega 3. Então, o peixe também é muito indicado, tá? Alguns alimentos, como a carne vermelha, o tomate, o abacaxi, para alguns pacientes que têm a artrite causada por gota, esses alimentos vão piorar, porque são alimentos ricos em ácido úrico. E isso vai estar proporcionando um aumento da taxa de ácido úrico desse paciente e pode estar piorando a artrite nesse caso. Sobre a osteoporose, uma das principais causas de procura aos consultórios é a dor, Fábio. Assim, os pacientes geralmente procuram quando eles estão com dor. Na osteoporose, é comum a dor estar associada ao quadro de osteoporose ou também acontece como exemplo da diabetes e de hipertensão? Alguns pacientes eles relatam que sentem que estão com piora porque surge dor.
No diabetes, a gente sabe que é uma doença silenciosa. Hipertensão, até falar de diabetes também, mandar um abraço aqui para o doutor Wilde também, que não pôde estar conosco hoje, mas estará nos próximos programas. Não está conosco hoje por conta de compromissos de ordem pessoal, tá bom? Nada de doença. Está muito bem até. Então, é comum associar ou estar com quadro álgico ou doloroso o paciente que tem osteoporose? A osteoporose, ela é uma doença silenciosa, né? No início, nas fases inicial, ela não tem dor, tá? O que pode acontecer é, com a evolução da doença, ela causar microfraturas. E essas microfraturas, elas se tornam extremamente dolorosas, tá? As fraturas, elas são as principais complicações da osteoporose, né? Então, a osteoporose, num estágio mais avançado, ela pode causar fraturas, muitas vezes de forma muito simples. Em pacientes mais idosos ou pacientes que, por algum outro motivo, por causas secundárias, desenvolveram osteoporose precoce, eles podem ter uma fratura pelo simples fato de estar caminhando. Então, é aquela questão, o paciente às vezes não precisa cair para quebrar. Ele quebra e depois cai, né? Então, essas fraturas sempre vão trazer repercussões graves. Muitas vezes, muitas delas, na maioria, vão ser necessário tratamento cirúrgico. Doutor, e o que fazer para controlar ou minimizar essas dores da osteoporose? Existe, assim, uma porção aí que faça com que alivie essas dores? Porque a gente vê assim, as pessoas reclamam muito, né, a respeito da dor. Existe alguma fórmula aí para diminuir essas dores? Sim, as atividades físicas são a principal indicação, né? É uma atividade física acompanhada, monitorada por um profissional, tá? A fisioterapia também é muito indicado, tá? O consumo de alimentos mais saudáveis, como os vegetais ricos nas vitaminas, como eu falei na pergunta anterior, isso é bem indicado. E o acompanhamento com um profissional. Na verdade, tem vários especialistas que atuam nessa área. Então, o reumatologista trata isso muito bem, o ortopedista também trata isso muito bem. Algumas doenças têm um comprometimento de base, de origem endocrinológicas. Então, o endocrinologista também, muitas vezes, é necessário entrar nesse meio aí para poder ajudar no tratamento. O tratamento, na maioria das vezes, ele é multidisciplinar, tá? E existe o tratamento medicamentoso, que vai ser recomendado por um profissional e, na verdade, vai ter uma boa resolução. O tratamento medicamentoso, geralmente, ele controla muito bem, proporciona uma melhor qualidade de vida para os pacientes. Agora, é uma doença silenciosa, tu já deixou claro isso para nós aqui. As dores geralmente acontecem provavelmente em período tardio, quando tem fraturas, microfraturas. Uma preocupação que nós temos sempre nos consultórios é assim, os pacientes sempre optarem por fazer baterias de exame. Na osteoporose, o diagnóstico pode ser dado de forma clínica ou há necessidade de exames complementares para se identificar, diagnosticar e tratar o paciente? Tem necessidade de... o telespectador agora deve estar pensando, será que para descobrir a osteoporose, eu tenho que passar por algum exame? Sim, na verdade, a osteoporose é uma doença que a gente já vê alguns indícios dela no raio-x, né? Mas o exame padrão ouro é a densitometria. A densitometria óssea, ela vai te proporcionar um gráfico onde você tem condições de medir a resistência da densidade mineral do osso. Então, na verdade, até hoje, a densitometria continua sendo o melhor exame para a osteoporose. Você vai conseguir também, através da densitometria, monitorar esse paciente.
para ver se o tratamento que você está aplicando, se ele está tendo um bom resultado, né? Se você precisa manter o tratamento, se você precisa mudar ou melhorar esse tratamento. Tá? Nós estamos falando de doenças articulares, degenerativas. Pensando e falando ainda da osteoporose, Fábio, tem uma região, tem uma articulação, tem uma área do corpo que é mais acometida ou que sofre mais com osteoporose, ou que até sofre mais fraturas em decorrência da osteoporose? Sim, a coluna é muito acometida pela osteoporose e existem alguns pontos que exercem maior carga, como é o caso do colo do fêmur, né? É muito comum a gente ver fraturas de colo do fêmur em pacientes que têm osteoporose, porque essa região no quadril são regiões onde exercem maior carga do organismo, né? E a coluna também. A coluna não deixa de ser um pilar do nosso corpo. Então, principalmente a região mais distal da coluna, a coluna lombar, ela exige uma sobrecarga muito grande, um grau de estresse muito grande. Então, nessa região, ocorre uma maior fragilidade em pacientes que têm osteoporose. Agora, nós até informamos e assustamos um pouco o paciente também. Mas a curiosidade agora. Uma vez diagnosticada a osteoporose, tem cura? Tá, Dona Maria, a senhora está com osteoporose. O termo, às vezes, assusta, o nome assusta, passa pela cabeça dos pacientes algo de uma forma grave ou até que não tem capacidade de recuperar. Mas para esses pacientes que recebem esse diagnóstico, Fábio, tem cura a osteoporose? Como o tratamento oferece melhora na qualidade de vida desse paciente, uma vez diagnosticado? Como é que ele pode se alegrar mesmo tendo esse diagnóstico? Sim. Muitas vezes, a osteoporose não tem cura, tá? Na verdade, a osteoporose não tem cura. Mas muitas vezes o que a gente faz? A gente trata as doenças de base, né? Então, às vezes o paciente tem um hipotireoidismo que está causando essa osteoporose, uma deficiência hormonal por alguma síndrome adrenal. Então, você vai fazer o tratamento dessa doença de base. E isso, muitas doenças de base, se permite a cura, sim. Tá? Mas a osteoporose, a gente tenta a estabilização da doença, né, e a prevenção de fraturas. Tá? É isso que a gente faz. É possível viver bem o paciente que tem osteoporose? Sim. Tem pacientes que, não é todo paciente que tem osteoporose que ele vai ter fratura. Existem pacientes que têm osteoporose e ele tem condições de ter uma vida praticamente normal. Tá? Ele pode praticar atividade física tendo esse diagnóstico? Sim, pode praticar atividade física. Sempre lembrando daquela questão, eu bato muito nessa tecla para os meus pacientes, a questão do impacto, né? Exercícios de impacto são sempre de alto risco e muito deletérios. Então, eu recomendo exercícios aquáticos, né? Que são exercícios que a água ela se torna pesada e não tem impacto. Então, ao mesmo tempo, quando o paciente para, ela tem um efeito mais relaxante para o paciente. Então, o paciente tem muito bom resultado. Pacientes com doenças articulares, com doenças de osteoporose, doenças degenerativas, têm muito bom resultado com atividades aquáticas. Tem uma pergunta aqui, que é lá da Francialice, ela está lá em Camboriú. Né? Olha só onde é que o programa está atingindo aí. Né? E ela pergunta o seguinte, sobre a síndrome do túnel do carpo. Aí ela fala, pois meu marido já fez várias sessões de fisioterapia e não resolve. Existe algum tratamento ou cirurgia mais específica para isso? Francialice, muito obrigado pela sua audiência, tá? E vamos responder sua pergunta. A síndrome do túnel do carpo, realmente na fase inicial do tratamento, a gente recomenda o uso de alguns anti-inflamatórios, a gente prescreve a fisioterapia, indicamos também
o uso de algumas talas, alguns tipos de atadura, para realmente a tentativa de evitar a cirurgia. Mas nem sempre a gente consegue um bom resultado. Muitas vezes a síndrome do túnel do carpo, ela culmina com um tratamento cirúrgico, sim, tá? Mas você não precisa ficar muito assustada, não. A cirurgia, claro que toda cirurgia tem o seu grau de complexidade, tá? Principalmente porque a síndrome do túnel do carpo, ela comprime o nervo mediano, mas geralmente os cirurgiões são muito habilidosos e a cirurgia tem um ótimo resultado, tá? Olha aí, sua pergunta é respondida, Francis. Continue aí nos assistindo. E nós já estamos encerrando o programa e eu já gostaria de agradecer ao Dr. Fábio por ter aceitado esse desafio de estar aqui conosco. Eu sei que a agenda dele é bem intensa, é cheia, mas ele tirou esse momento para estar aqui nos ajudando a esclarecer um pouquinho mais você, telespectador. E qualquer dúvida, se você tiver mais alguma dúvida, o Dr. Fábio atende ali na Medical Center, na VP8, está passando aqui agora o telefone de lá, só agendar lá, viu, que ele atende lá. E nos hospitais públicos também aqui do município. Né, doutor Fábio? Sim. Muitíssimo obrigado, viu? Sim, eu que agradeço. Agradeço a vocês pelo convite e agradeço pela consideração. Né? Nós estamos sempre à disposição e é um prazer estar aqui com vocês. Não, o senhor já virou já de casa, já. Eu falo assim, tem um meninozinho lá em casa, meninozinho que já está desse tamanho, o Paulo, que é assim, já não é mais pediatra, é ortopedista, que eu falei no início, né? Já quebrou braço, perna, não foi pé, tudo já aconteceu com esse menino. E o doutor Fábio, sempre muito atencioso e atende todo mundo de forma igual. Então, muitíssimo obrigado, doutor, por ter vindo aqui ao programa, né, doutor Marcos? Quero agradecer ao Fábio por ter aceito esse convite de participar, de instruir. Sei que não é fácil, Fábio, deixar um pouco da agenda, dos compromissos, dos plantões, das cirurgias. A rotina é pesada e a sua generosidade fez com que aceitasse o convite e viesse aqui estar conosco. Nós fomos beneficiados aqui no programa, mais ainda o telespectador que pôde, durante esses poucos minutos, aí, assistir, ter muitas instruções, muitos esclarecimentos. Certamente o telespectador vai ficar querendo outra participação para tirar mais e mais dúvidas também. Então, você também que assistiu o programa do início ao final, a nossa gratidão por ter tido esse momento de aprendizado e também nos honrado com a sua audiência também. Muito obrigado ao telespectador e, mais uma vez, ao Dr. Fábio também. Gente, e quando eu postei assim, né, fiz a postagem do pôster, e aí um monte de gente me mandando mensagem, eu conheço ele, é um médico legal, eu já fui atendida por ele. Então, quero mandar um abraço para todos vocês aí que nos deram esse feedback, né? A Eliana, que já trabalhou com a gente lá no Hospital Municipal, né, doutor? E a Marta também, que já trabalhou com o senhor no regional, mandou também um alô. Então, assim, todo mundo, ele é muito bem visto no meio, né, da saúde. Assim, o pessoal do Hospital Municipal, então, nem se fala. Então, muitíssimo obrigado, doutor, por tudo que o senhor trouxe hoje aqui para nós nesse programa. E você, não saia daí, tá? A gente, assim, sempre busca trazer o melhor para você, telespectador, ok? Baixe o nosso aplicativo Missão Saúde, vai lá no Play Store e baixe o aplicativo para estar aí colocando suas perguntas no fórum. Muitíssimo obrigado.